Os pacientes que realizam a gastroplastia, que é a cirurgia de redução de estômago, geralmente emagrecem muitos quilos e ao final do processo de emagrecimento precisam recorrer à cirurgia plástica para reduzir o excesso de pele. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fique atento a essa reportagem. Nós ouvimos a doutora Carolina Dantas para esclarecer tudo sobre o assunto. A jornalista Kênia Amorim fez gastroplastia há 2 anos, perdeu 42 quilos e mudou completamente seu estilo de vida. Com a redução de peso, ela focou bastante na atividade física para evitar a flacidez que é tão comum entre as pessoas que passam por esse procedimento. Hoje eu faço Muay Thai, faço Pilates, Coreline, Jiu-Jitsu, musculação é muito importante, porque o aeróbico é bacana, mas eu friso muito assim, o Pilates para mim, o Coreline e aliado à musculação é muito importante. Por quê? Porque a gente precisa recuperar a massa magra, entendeu? E com a massa magra, você consegue, eu nem me ligo muito com a balança, tipo, depois dos 42 quilos que eu perdi, eu engordei, que no caso eu não engordei, eu aumentei o peso 8 quilos. Mas se você parar para analisar com a avaliação física, foi bem... totalmente transformado, não tem gordura, é massa magra, entendeu? Mas casos como o da Kênia, que vocês acabaram de ver, são raros. Muitos dos pacientes que realizam a cirurgia bariátrica depois têm realmente que fazer uma cirurgia plástica para reduzir a pele, corrigir os defeitos que ficaram com essa perda excessiva de peso. E para falar sobre isso, eu converso agora com a cirurgiã plástica Carolina Dantas, que vai esclarecer um pouco mais sobre essa questão da cirurgia plástica pós-bariátrica. Bom dia, Carol. Bom dia, tudo bom? Vamos começar falando exatamente sobre essa questão da bariátrica. Em que momento o paciente ele sabe que realmente é indicada a cirurgia plástica para reduzir esse excesso de pele que fica em muitos deles? Então, a cirurgia plástica, ela tem um papel fundamental no tratamento do ex-obeso, né? Esse paciente, ele inicia com toda a equipe multidisciplinar, com a reeducação, com a perda de peso, até chegar à cirurgia. Quando ele faz a cirurgia, existe um período de adaptação do organismo até ele chegar no consultório do cirurgião plástico. Então, o momento certo desse paciente fazer é quando ele tem a estabilização do peso. Isso vai depender de paciente para paciente. Tem pacientes que pode chegar até 2 anos, esse período em que o organismo está adaptado àquela nova condição de perda de peso. E com isso a pele também está adaptada, a gente tem a estabilização da flacidez e aí a gente pode indicar os procedimentos. A gente viu a Kênia, que mostrou o caso dela, ela praticou muito exercício, fez uma rotina intensa de musculação para conseguir aumentar a massa magra e suprir esse excesso de pele. Por que outras pessoas que realmente também se dedicam a fazer isso não conseguem? O que a gente vê na maioria dos pacientes é que aquela flacidez extrema, ela não consegue, muitos desses pacientes não conseguem ter a restituição do colágeno e a firmeza da pele só com exercício físico e a reeducação, alimentar da nova condição. Então, muitos desses pacientes ficam com a flacidez que a gente não consegue corrigir com isso e a gente tem que aliar a cirurgia plástica para a gente ter, a gente costuma dizer que a cirurgia plástica ela é o resultado final de todo o tratamento. E quais são as cirurgias mais realizadas por esses pacientes que passaram por essa transformação? É a cirurgia de mama e a cirurgia de abdômen. Mas a gente também tem uma procura grande por cirurgia de braço, que é o lifting braquial, a cirurgia de redução do excesso de flacidez nas coxas, que é o lift crural, né? E alguns pacientes precisam da complementação da cirurgia de abdômen com a retirada da pele da região do dorso, tá? Que a gente chama de torsoplastia. E as cicatrizes? Bom, as cicatrizes elas vão estar posicionadas em alguns locais, a gente explica para o paciente. Então a gente tem, por exemplo, que numa cirurgia de braço, que para a gente ter toda a redução do excesso de pele, a gente tem uma cicatriz que fica posicionada no sulco do braço, na face interna. Tá? A cicatriz vai incomodar bem menos que o excesso de pele aqui no braço. Pois é. Então é claro que quando a gente consegue deixar essas cicatrizes o mais inaparente possível, a gente tem um resultado estético excelente. A cirurgia de abdômen,
a gente retira todo o excesso de flacidez e a cicatriz final ela vai depender do excesso de pele de cada paciente. Além disso, na cirurgia de abdômen a gente consegue corrigir o excesso o afastamento muscular que acontece na obesidade, e quando esses pacientes têm essa perda, a gente continua ainda com esse afastamento muscular, a gente corrige o afastamento muscular, tira o excesso de pele e a cicatriz final fica posicionado dentro da linha da calcinha ou da bermuda do homem. E na mama, tem que colocar silicone depois? Tem muita gente que tem essa dúvida se a cirurgia de mama é obrigatório também colocar prótese de silicone. Olha, obrigatório não é. A gente tem que, na maioria dos casos, a gente utiliza a mamoplastia em pós-bariátrico com o silicone. Por quê? Porque esses pacientes que tiveram uma perda excessiva de peso, eles perdem também a constituição da glândula mamária. E com isso tem a queda do polo da mama, e com a prótese a gente consegue restabelecer isso. Ótimo, então quem está aí assistindo o programa, fez a gastroplastia, sempre teve vontade ou está aí em dúvida, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é saber do cirurgião de obesidade se ele está liberado para fazer o procedimento de cirurgia plástica. Normalmente, a gente tem que um tempo médio em que o paciente tem a estabilização do peso é um tempo médio de 1 ano. Então, nesse primeiro ano é que o organismo vai adaptar toda a perda maior para ele poder estabilizar o peso para poder fazer o procedimento. Não adianta ele estar em declínio de peso e vir fazer a cirurgia plástica, porque ele vai continuar a perder peso e isso pode gerar mais flacidez após o procedimento da cirurgia plástica. Então, o cirurgião de obesidade, liberando esse paciente com estabilidade de peso, ele pode procurar o cirurgião plástico, vão ser pedidos todos os exames pré-operatórios e preparar para a cirurgia. Com relação à anestesia, quais são os que vocês utilizam e também quanto tempo o paciente fica internado e também a recuperação, como é que é da cirurgia? Então, a anestesia a gente pode fazer tanto anestesia geral quanto anestesia regional, que é aquela que paralisa só o segmento que vai ser operado, né? Normalmente o paciente fica internado uma média de 2 dias, entre 1 e 2 dias. Vai depender do procedimento que ele vai fazer. Um paciente que ele identificou que ele tem que fazer o braço, tem que fazer o abdômen, tem que fazer a mama, não dá para fazer tudo de uma vez, mas um intervalo entre um procedimento e outro. Não dá pra gente fazer o procedimento, ele não recuperou daquele procedimento e já indicar um novo procedimento. É uma média de 90 a 120 dias, mas a gente individualiza por cada paciente.